Olá pessoal, às vezes eu me surpreendo com isso, às vezes não. Mas é interessante observar como as pessoas reagem a uma situação, né? Muito fácil de se explicar, muito fácil de se entender, muito esperada. Realmente é algo assim, raramente se pode fugir disso. A peia, a borracheira, bad trip, né, a viagem ruim, toda uma série de coisas aparentemente ruins que ocorrem quando você comunga com a ayahuasca, quando você toma ayahuasca, quando você participa de um ritual de ayahuasca. Então a gente lê os mais variados comentários, alguns horrorizados, né? Bem capaz que eu vou tomar ayahuasca para ter uma diarreia, para vomitar. Bem capaz que eu vou passar por uma situação constrangedora dessas. Que coisa horrível, onde já se viu, né? Você participar de uma vivência e acontecer esse tipo de coisa. Ou crises de choro, coisas semelhantes, né? Que são vários sinais aí de situações que ocorrem durante a crise de cura, né? E as pessoas ficam verdadeiramente impressionadas, né, com isso de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Crise de cura que não acontece só com a ayahuasca. Uma sessão de reiki pode acontecer, numa iniciação de reiki pode acontecer, né? Porque nós passamos o tempo todo jogando coisas para dentro do nosso corpo que não são legais. E eu não estou falando só de hambúrgueres e cheeseburgers e refrigerantes e bebidas alcoólicas. Eu estou falando de emoção, de sentimento, de pensamento, de ideia. A gente vai acumulando isso ao longo da vida. A gente vai se condicionando com algumas coisas. A gente vai criando armaduras ao nosso corpo, a gente vai criando aglomerados energéticos no nosso corpo que mudam inclusive o nosso corpo, né? A gente vai se fechando, né? E todas essas coisas ruins ficam aonde? Fazem o quê? Ficam com a gente. Você não vê, você não percebe. Ocasionalmente, uma coisa ou outra, mas em geral não. E o que elas fazem? Elas nos fazem adoecer. Você não adoece de um dia para o outro. Você não desenvolve uma gastrite de um dia para o outro. Não. São semanas, meses, anos cultivando uma série de atitudes, de hábitos que são ruins, prejudiciais, que a gente não se dá conta, porque são, né, pouquinho. E aí quando você vem para uma vivência com a ayahuasca, isso tudo tem que ser equilibrado. Não é nem purificado. No meu entendimento, purificação não é a palavra-chave para isso. Não é indicado. Você tem que equilibrar isso, você tem que trabalhar isso. E muitas vezes você tem que botar para fora isso. E aí o vômito, a diarreia, o choro, a urina são os caminhos mais simples, naturais e básicos que a gente tem para tirar isso de dentro da gente. E aí as pessoas não querem. Que interessante, né? As pessoas não querem. As pessoas imaginam que vão lá, um passe de mágica, pirlim-pim-pim, um salto quântico qualquer, e anos de alimentação inadequada, anos de emoções, pensamentos inadequados, inúteis, acumulados, vão simplesmente desaparecer como uma maravilha. E você vai sair de lá pleno, realizado, satisfeito, feliz, saudável. Não é esse o caminho. Não é esse, nunca foi e nem vai ser esse o caminho. Se não houver algum aprendizado, se não houver algum sacrifício, se não houver algum sofrimento, não vai ter crescimento. O ser humano não funciona dessa forma. 99,9% dos seres humanos não funcionam. Alguns poucos podem funcionar diferente. A maioria precisa passar pela dificuldade e aprender com essa dificuldade.
Dando essa explicação, falando dessa forma, as pessoas entendem, mas ainda assim elas ponderam. Puxa, Luiz, mas eu sou vegano, eu sou vegetariano, eu sou, sei lá o que mais aí, que tem de tantas variedades, né? E aí eu fui, tomei ayahuasca e vomitei. Como eu disse, não é só alimentação física. A gente vai guardando emoções e sentimentos. Às vezes a gente não digere emoção e sentimento. Às vezes a gente não digere ideias. Você chega na aula, você tem uma visão da coisa, o professor apresenta outra e você não aceita aquilo. O seu chefe quer que o projeto seja conduzido daquela forma, você imagina que é de outra forma e você não aceita. Essa ideia fica com você, esse pensamento, e você não digere isso. Aquele olhar amoroso, às vezes, apaixonado, às vezes, de uma pessoa que você não gosta, que você não suporta. O cheiro de uma pessoa que fica ao seu lado, que você odeia. Todas essas impressões, todas essas interações ficam com a gente, porque a gente vai acumulando isso, a gente vai guardando, a gente vai lembrando, a gente vai alimentando isso. E aí você chega para uma ayahuasca, se você não equilibrar isso antes, se você não harmonizar isso antes dentro de você, não tem como você progredir, não tem como você ter uma boa vivência, não tem como você ter uma expansão de consciência. Embora às vezes ocorra, às vezes é muito rápido, depende, varia muito de pessoa para pessoa, é claro, mas é muito difícil. Quanto mais denso você está, quanto mais apegado você está, quanto mais coisas você guarda, maior é o trabalho de equilíbrio, de harmonização. E o bom disso é quando você tem uma orientação adequada. Quando a pessoa te diz, não tem problema o que tu está passando, deixa fluir, solta isso. Não tenta reter, não tenta segurar mais. Ah, mas eu não vi o anjo, eu não vi a Nossa Senhora, eu não vi as Taxerã, eu não tive luzes, eu tive isso. Paciência. Né? O trabalho de aceitação faz parte. A ayahuasca não é uma vivência, é uma jornada. Existem intervalos entre as vivências, maiores ou menores. Em determinadas épocas você passa muito tempo sem comungar. Então, esse imediatismo, que é um problema mental, é um problema de ansiedade, é um problema que a nossa cabeça não lida bem, precisa ser trabalhado, precisa ser equilibrado. E isso vem com o tempo, vem com a orientação correta. Porque senão as pessoas se frustram. As pessoas se frustram e saem falando mal, o que é pior. Né? É um testemunho da própria ignorância, do próprio desconhecimento da ferramenta, da oportunidade, da técnica. A pessoa imaginar que em uma única vez, por um passe de mágica qualquer, os seus problemas todos vão se resolver. Infelizmente as pessoas têm essa visão. Infelizmente isso é muito comum. E a raiva, a revolta, a indignação, quando isso acontece, é difícil de lidar. Mesmo bons terapeutas que participam dos rituais, bons orientadores que participam e orientam e conduzem os rituais, às vezes não conseguem lidar com isso. Porque é uma raiva de si mesmo, né? Que eu projeto no outro, que eu jogo para o outro. Porque de alguma forma eu percebo que aquela peia que eu estou passando é minha responsabilidade. Não é culpa. É minha responsabilidade. Mas eu não quero lidar com isso. Não quero perceber, não quero ver, não quero enxergar, não quero nada. Eu quero salto quântico. Pronto, resolvido. Estou zerado. Né? Sofri um reset, estou pleno, perfeito. E agora eu vou, de novo, repetir tudo o que eu fazia antes. Porque se a gente não passa por essa dificuldade, e se a gente passa pela dificuldade e não aprende, a gente repete.
a gente repete. E a gente volta a ficar doente de novo, a gente volta a ter problema de novo. Então, mesmo aquelas pessoas que imaginam que têm uma vida tranquila, equilibrada, né, iluminada, vão para lá e passam por dificuldade, mesmo essas pessoas têm que fazer uma reflexão de observar suas vidas, né, e verificar o que está acontecendo. Verificar o custo das suas escolhas, das suas opções. Autoconhecimento. Ações que vão verdadeiramente transformar você. Não é a ayahuasca que vai resolver, que vai fazer para você. Não vai. Essa participação ativa de cada um é fundamental. E quando a gente não quer ver isso, nós temos um problema para trabalhar. Por que eu nego? Por que eu não quero? Por que eu me revolto? Né? E eu sei, é ruim. É ruim você encontrar tantas pessoas com ideias equivocadas, com expectativas muito elevadas que vão ser frustradas, com argumentos que não são válidos, com a mente estreita e fechada que não consegue ponderar a respeito, que não consegue encontrar caminhos a respeito, emitindo suas opiniões e influenciando outras tantas pessoas a respeito de uma ferramenta tão fantástica como é a ayahuasca. Ferramenta que, como qualquer ferramenta, tem que ser bem utilizada, tem que ser ensinada, tem que ser praticada, tem que ser treinada, tem que ser orientada. Se você pegar uma ferramenta nova qualquer, um material aí, um medidor, uma máquina qualquer, se você não recebe o treinamento adequado, a orientação adequada, você estraga a máquina. Ou você estraga o seu trabalho, o resultado, ou você se machuca. Com a ayahuasca a mesma coisa. E não podemos imaginar que todas as pessoas que conduzem os rituais estão plenamente capacitadas. Não, tem pessoas que estão aprendendo. Aceitar isso é importante. Por que eu caí numa pessoa, um ritual com uma pessoa que está aprendendo? Por que eu não consegui um ritual de uma pessoa top of the top? Porque de repente eu não tenho como lidar com aquela pessoa top of the top. Eu não tenho energia, eu não tenho preparo, não tenho equilíbrio, não tenho conhecimento, e se eu pegar o melhor dos melhores não vai funcionar também, porque eu não vou estar preparado para aquilo ali. Mas reconhecer essa dificuldade nossa, reconhecer que eu não consigo digerir certas coisas emocionais no trabalho, ou em casa, ou nas minhas relações, mas eu não quero. Então a gente precisa conviver com isso. O detalhe é que aquelas pessoas que entendem essa dinâmica toda que eu expus, que vivenciam isso, que experimentam isso, que se dão, interagem com isso muito constantemente, precisam se cuidar para não ultrapassar os limites, né? Para não entrar em conflito, para não tentar convencer os outros, para expor o seu lado e exigir que o seu lado também seja respeitado, sua voz seja respeitada, mas sem querer, através de algum conflito, sobrepujar o outro. Porque cada um tem o seu tempo, tem o seu momento. Se a pessoa não consegue aproveitar a ayahuasca, tudo bem. O mestre Irineu dizia há muito tempo: a ayahuasca é para todo mundo. Tem que estar disponível para todas as pessoas que procurarem, independente de qualquer coisa. Mas nem todos são para a ayahuasca. Ou seja, nem todo mundo que chega na ayahuasca vai conseguir lidar com aquela ferramenta para o crescimento, para a evolução de cada um. Faz parte. Às vezes a gente leva isso como um jogo, né? Como uma coisa pessoal, assim, de conquistar mais e mais pessoas, e mais adeptos, e mais colaboradores, e mais pessoas que gostam, que participam, que concordam, que aceitam. Não é esse caminho. Legal, pessoal? Gratidão.